Então, vamos lá. Boa tarde para vocês. Espero que o Natal e o Ano Novo de vocês tenha sido muito bom, muito feliz, né? Para dar uma recarregada nas energias nesse recesso para a gente voltar com força total para finalizar esse semestre. Mas vamos que vamos. Olha só, na última semana de aula, que foi, se eu não me engano, dia 16 ou 17 de dezembro, tinha ficado então a prova para vocês fazerem, né, para aquele final de semana. Espero que todos tenham conseguido fazer. A gente não olhou ainda, não tem o retorno da nota de vocês, mas a gente vê se até a próxima semana a gente já libera isso para vocês, tá bem? Lembrando também o projeto interdisciplinar, que se eu não me engano a gente tem uma entrega por esses dias, se eu não me engano, semana que vem. Então não deixem para começar o projeto em cima da hora, porque pode acontecer de não dar tempo. Tudo bem? Então já vão se programando, espero que já tenham começado. Tendo dúvida, por favor, podem entrar em contato com a gente, horário de atendimento, ou manda e-mail, a gente marca algum horário diferente do que tem. Tudo bem? Só não deixem para a última hora. Tá bem? Bem, com relação ao conteúdo de hoje, a gente vai ver matrizes, que são os nossos arrays bidimensionais. Tudo bem? É praticamente a mesma coisa do que a gente viu na última aula, que foram os nossos vetores, que são arrays com apenas uma dimensão, só que agora a gente vai ter o formato de uma tabela, utilizando as matrizes. Tudo bem, pessoal? Se tiverem dúvida, por favor, só perguntar, dá um grito aí pra gente, escrito ou falado mesmo, que não tem problema. Então, vamos lá. Olha só, se vocês lembrarem da última aula, a gente tinha falado dos vetores. Os vetores, então, são estruturas, né, onde a gente consegue representar um conjunto de dados, como se fosse uma linha, e dentro dessa linha eu tenho vários valores diferentes, ok? O tamanho, ou seja, a quantidade de posições do vetor, a gente precisa especificar na criação, e a gente pode, então, né, preencher cada posição com um elemento, com um valor diferente. As matrizes, elas possuem um funcionamento muito parecido. Qual é a diferença? Que agora, ao invés da gente ter apenas uma linha, onde em cada posição dessa linha a gente pode colocar um elemento diferente, a gente tem um conjunto de linhas. Tudo bem? Por isso, bidimensional. Agora nós temos número de linhas e nós temos também em cada linha um número de colunas. Então, por isso aqui, né, o nosso array bidimensional. Nós temos duas dimensões diferentes. Eu tenho linha e eu tenho coluna também. Da mesma forma que o vetor, quando a gente define uma matriz, em cada uma das posições, né, em cada quadradinho, em cada posição da minha tabela, nós podemos armazenar o mesmo tipo de dado. Tudo bem? Então, se eu declaro, por exemplo, uma matriz do tipo inteiro, em cada uma das posições eu só posso trabalhar com inteiro. Se eu definir como caractere, em cada uma das posições a gente coloca um caractere diferente, ok? Novamente, né, nós temos linha e coluna, que fica bem parecido com uma tabela, e eu posso considerar ainda que é um vetor de vetores, é um conjunto de vetores. Tudo bem? Bem, só para vocês verem um pouquinho, né, uma representação aqui visual mesmo de como seria uma abstração da nossa representação de matrizes. Então, ele parece uma tabela porque agora, ao invés da gente ter só uma linha com posições diferentes, eu tenho um conjunto de linhas. Ok? Então, tem, por exemplo, nesse caso aqui, seria a especificação de uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. Lembrando que, da mesma forma que o vetor, o primeiro índice, né, o valor da primeira posição, sempre começa em 0. Então, as minhas linhas variam de 0 até 2. Se a gente contar, tem exatamente 3 linhas. E as minhas colunas, como eu tenho 2 colunas, vão ter os índices 0 e 1. Vocês perceberam que continua no mesmo padrão? Sempre variando de 0 até n menos 1, sendo que n é a ordem da minha dimensão, né? Seja linha ou seja coluna. Tudo bem? Bem, a criação, praticamente a mesma coisa
de criar. Primeiro, até aqui, a gente tem a declaração de uma variável normal, só que se a gente parasse aqui, eu consigo representar apenas um valor. Se a gente parar agora aqui nesse meinho, nós temos a definição de um vetor. Então, eu teria só um número de elementos em uma linha apenas. Quando a gente adiciona mais um conjunto de colchetes, né, um parzinho de colchetes, eu estou dizendo então agora que essa minha declaração representa uma matriz, onde o primeiro valor dentro do primeiro colchete indica para mim o número de linhas e o valor dentro do segundo colchete determina para mim o número de colunas. Por exemplo, aqui, né, eu estou criando uma matriz de nome tabuleiro. Em cada uma das posições, eu posso colocar um valor inteiro e eu tenho 8 linhas e em cada linha eu tenho 8 colunas. Se a gente for fazer um cálculo aqui, né, no final das contas eu tenho 64 posições diferentes para preencher. Tudo bem? E da mesma forma, né, se eu quisesse declarar então um vetor com o nome nomes, em cada uma das posições eu posso colocar um caractere e aqui eu tenho 10 linhas, cada linha com 50 colunas. Aqui eu tenho 500 posições diferentes. Tudo bem? Bem, um exemplo também, né? Declarando uma matriz de inteiros, o nome dessa minha matriz é M e eu tenho 5 linhas, variando com os índices de 0 a 4 e 3 colunas, com os índices variando de 0 a 2. Para a gente conseguir acessar uma posição, seja para a gente colocar um valor ou então para recuperar um valor, a gente precisa então indicar qual é a linha que ele está e qual é a coluna. Tudo bem? Por exemplo, né, se eu quisesse colocar esse valor 50, eu estou colocando na minha matriz M, em qual linha? Na linha 0. E em qual coluna? Na coluna 0. Então, eu faço exatamente essa operação, né? M00 recebe 50, eu coloco um 50 aqui. Se eu quisesse, por exemplo, preencher essa minha posição, eu teria então um M na linha 3 e na coluna 0. Tudo bem? Eu vou trocar aqui e vou já para o Code Blocks com vocês. Daí a gente vai fazendo umas discussões e dá pra gente ver melhor, né, o que está acontecendo. Deixa eu só montar aqui o básico, né, a estrutura do nosso programa. Lembrando também que, da mesma forma que para vetores a gente não precisa de nenhuma biblioteca nova, para matrizes também não, ok? Só confirmem para mim se o tamanho da letra está tranquilo, dá para vocês enxergarem numa boa? Tranquilo, Joyce. Maravilha. Obrigada, Vinícius. Então, olha só, vou voltar aqui no Code Blocks e novamente, né? Antes de a gente começar a trabalhar com uma matriz, que seria a mesma coisa para vetor, eu preciso então analisar e definir qual que vai ser o tamanho dessa minha matriz. Tudo bem? Lembrando que agora a gente precisa especificar o número de linhas e o número de colunas, ou seja, eu preciso definir o tamanho nas duas dimensões. Tudo bem? Então, eu poderia criar aqui deixa eu colocar float, né, para ficar diferente. Uma matriz onde cada posição vai ter um valor real. Vou chamar minha matriz de matriz mesmo, ok? Se eu parasse aqui, novamente, é um valor atômico, né? Eu consigo representar apenas um real, mas não é isso que eu quero. Preciso, então, indicar um valor no primeiro colchetes e no segundo colchetes. Tudo bem? Para facilitar, até assim um detalhe para mostrar para vocês, não sei se vocês lembram da nossa em alguma das primeiras aulas, a gente discutiu um pouquinho sobre constantes, que são variáveis que, depois de definidas, a gente não consegue mudar o valor. É legal a gente utilizar essas constantes quando a gente está trabalhando com vetores e matrizes, porque a gente já define um valor, uma certa variável para representar as dimensões e depois a gente não precisa ficar preocupando em colocar o valor correto, a gente usa essa constante. Tudo bem? E eu vou fazer isso daqui. Lembrando que eu só consigo utilizar essas constantes quando eu já tenho o valor pré-determinado das minhas dimensões, né? Eu vou colocar um define aqui e eu vou chamar de L de linhas, que vão ser 3 linhas.
E vou colocar um define aqui também de C de coluna, que vão ser 5. Tudo bem? Então, estou definindo que o meu L vale 3 e o meu C vale 5. E depois, na declaração da minha matriz, eu posso utilizar L e C. Vocês vão ver que depois a gente vai começar a fazer repetição, a gente já utiliza esses valores. Tudo bem? Então, aqui a gente acabou de criar uma matriz de 3 por 5. Eu tenho 15 posições diferentes, ok? Se eu já tenho, por exemplo, eu sei que o primeiro elemento, tanto de coluna quanto de linha, tem um valor estabelecido, vai ser 7,5, por exemplo. Eu poderia, então, colocar aqui direto, né? Se é a primeira posição, eu sei que está no índice 0, 0. 0 para linha e 0 para coluna. E eu já poderia colocar aqui 7,5. Ok? Mas dificilmente a gente tem isso, né? Geralmente a gente vai fazer leitura através, pedindo para o usuário fornecer um valor. É isso que eu queria mostrar para vocês. Quando a gente estava trabalhando com o vetor, se vocês lembrarem novamente da última aula, o que a gente fez? A gente criou um contador, por exemplo, um i, e a gente fez um for, né? For i igual a 0, i menor do que... Vou deixar colunas aqui, perdão, com i++. E aqui dentro, fizemos um printf pedindo o valor e um scanf pedindo também, né, 1%f, porque é float, e a gente fazia o nosso vetor na nossa posição i. Só que agora, isso não é o suficiente. Por quê? Esse meu for funciona para andar posição a posição em uma linha, onde essa minha linha tem várias posições, certo? Então, preenche a primeira, depois a segunda, o terceiro elemento e assim por diante. Só que agora a gente tem não apenas uma linha, a gente tem várias linhas. Tudo bem? Então, como que a gente faz agora para fazer a leitura, o preenchimento de uma matriz inteira? Eu vou dar uma indentação aqui e a gente vai precisar de um outro índice, que eu vou chamar de J. E esse meu for vai ficar dentro de um outro for. Então, J igual a 0, J menor do que linha agora, com J++. Então, já vou conversar com vocês o que eu estou fazendo aqui, né? Vai ser J e... Então, olha só. O que a gente está fazendo? No caso do preenchimento de matrizes, eu tenho várias linhas e colunas, certo? Vou até colocar aqui só um esqueminha que eu tenho, por exemplo, meu primeiro elemento da linha 1, meu segundo elemento da linha 1, da primeira linha. Na verdade, deixa eu fazer diferente. L da primeira linha, primeira coluna. Depois seria a minha linha. Primeira linha e segunda coluna. Depois a mesma coisa, primeira linha e terceira coluna. E se a gente for fazendo esse mesmo processo para as linhas seguintes, eu teria algo nesse esquema. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna e mesma coisa para as demais, né? Terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna e terceira linha, terceira coluna. Tudo bem? Esse seria um esquema se eu tivesse, por exemplo, uma matriz 3x3, ok? E daí vem a questão, tá? Eu preciso preencher todas essas posições. Como que eu faço isso? Quando a gente utiliza apenas um for, eu poderia tanto andar apenas uma única coluna ou apenas uma única linha. Tudo bem? Mas a gente precisa preencher tudo. Então, qual que é a lógica desse meu conjunto de for, né? Um dentro do outro? Esse meu primeiro for, como a gente está fazendo J de 0 até L, eu estou prendendo uma linha. Então, coloco, olha, o meu J inicialmente é 0. J minúsculo. Significa que eu vou estar andando na primeira linha, né? Deixa eu colocar primeira linha.
Só que para essa minha primeira linha, eu não tenho que preencher a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna. É justamente isso que o meu I vem fazer. Então, o meu I começa em 0, indicando que eu estou na primeira coluna. Tudo bem? E enquanto eu não acabar de preencher todos os elementos dessa linha, o meu I continua andando, mas o meu J fica fixo. Então, o meu I vai para 1, que significa que eu estou na segunda coluna. Tudo bem? Vai para mais 1 ainda, né? O meu I vai para 2, que indica que eu estou na terceira coluna. Percebam que o J aqui continua em 1. Quando o meu I chega em 3, aí ele vai fazer a verificação aqui, né? I, que é 3, é menor do que C, que é 3, nesse caso, nesse exemplo? Dá falso? Então, o que acontece? Ele sai desse for e vai executar mais um passo do for externo. E é aí que o meu J vai para 1. Que daí que ele vai, então, para segunda linha. E começa o processo novamente. Então, o que a gente está dizendo, né? Qual é a lógica desenvolvida nesse for dentro de for? Segura uma linha, preenche todas as colunas. Passa para a próxima linha, preenche todas as colunas. Passa para a próxima linha, preenche todas as colunas. Tudo bem? Daria para a gente fazer o diferente também, né? Segura uma linha, preenche todas as colunas. Não, perdão. Segura uma coluna, preenche todas as linhas. Passa para a próxima. Segura a coluna, preenche todas as linhas. E assim por diante. Tudo bem, pessoal? Deixa eu voltar para ver se... Hoje tá todo mundo quietinho mesmo, né? Deixa eu voltar aqui. Bem, maravilha. Deixa eu mostrar para vocês o que está acontecendo. E eu vou fazer o seguinte também. Antes desse meu printf de valor, eu vou colocar um printf aqui para ele apresentar para mim um inteiro e dar uma quebra de linha. Eu vou apresentar aqui o meu J e o meu I, só para vocês verem como que está sendo o processo de preenchimento da coluna. Tudo bem? Que ele tá faltando ponto e vírgula aqui em cima. Deixa eu trocar, vocês não estão vendo, né, o que está sendo executado. Janela inteira. Pronto. Então, deixa eu colocar para executar. E olha só, olha os primeiros valores que ele está apresentando para mim de I e J, né? 0, 0. Então, eu vou dar o valor aqui 1. Foi para 0, 1. 0, 2. 0, 3. 0, 4. Como a nossa matriz tem 5 linhas... deixa eu ver... Não, perdão. 5 colunas. Ele está fazendo o quê? Na primeira linha, que é o índice 0, ele está preenchendo primeira coluna, segunda, terceira, quarta, quinta. Quando ele chegou na quinta linha, acabou, certo? Desculpa, gente. Quando ele chegou na quinta coluna da primeira linha, ele terminou de preencher a linha. Aí sim ele passa para a próxima. E começa de novo, olha, a primeira coluna. Então, foi para 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, de novo. Terminou de preencher aquela linha. Vai para a próxima. E terminou porque a gente tem 3 linhas. Tudo bem? Tá claro isso para vocês? Tem gente aí do outro lado? Beleza, obrigada, Vinícius. Vou voltar de novo no CodeBlocks, que ele já fica centralizadinho. Bem, tá. Então, esse foi o primeiro passo para a gente preencher uma matriz de valores, certo? A gente pode colocar representatividades diferentes para cada linha, para cada coluna. Aí é o esquema de elaboração, né, da representação da nossa variável, nesse caso, do nosso conjunto de variáveis. Deixa eu só mostrar para vocês também que, da mesma forma que a gente utiliza esse for dentro de um outro for, para ler os valores, eu posso fazer o mesmo esquema para fazer a apresentação dos valores. Então, posso colocar aqui o meu J igual a 0, o meu J menor do que a linha, com J mais, ou seja, olha, esse meu for vai andar de linha em linha.
Mas em cada linha eu vou fazer um outro for do meu i que vai andar desde a primeira coluna até a última coluna, com i++. E aqui dentro eu posso fazer um printf de %f agora, né? Porque são os valores que estão ali. Vou colocar 2 casas decimais e vou apresentar o valor da minha matriz na posição J, que primeiro é a linha, e depois a minha coluna, que é o i. Tudo bem? Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um /t para dar tabulação. Deixa eu mostrar para vocês que ainda vai ficar esquisita a formatação. Então, eu vou fornecer os valores para minha matriz. 15 valores. Olha o jeito. Oi. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Eu acho que não está aparecendo o console aí pra gente. Obrigada. Agora vai aparecer. Desculpa, gente, eu esqueço. Vou colocar para rodar de novo. Então, teve a nossa codificação e agora eu vou só apresentar então ele rodando, né? Tá pedindo todos os valores, como a gente já viu. Vou colocar só os valores para vocês verem que realmente fica esquisitão. Ele não fica no formato de uma matriz. Por quê? Ele tá fazendo o processo, a repetição está sendo feita 15 vezes, né? Que são 5 linhas, para cada linha 3 colunas, então 5 vezes 3, 15. Só que ele está apresentando os valores um seguido do outro. Dá para a gente fazer a apresentação dessa matriz no formato de uma matriz? Eu só queria discutir isso com vocês, porque é tudo questão de como que a gente formata a nossa saída, né? Então, olha só. Tem um for, esse for é da linha, e esse for aqui é da coluna. Para cada elemento, quando ele está andando aqui dentro do for das colunas, eu estou dando uma tabulação. Tudo bem? Quando ele termina de preencher, de apresentar na tela todos os elementos de cada coluna, ou seja, quando ele for pular de linha, vocês concordam comigo que visualmente eu preciso dar uma quebra de linha? E é justamente isso que eu vou fazer aqui. Um printf só com um /n. Então, toda vez que ele terminar de executar esse for, todo o ciclo desse for de andar em colunas, dando o espaçamento de uma tabulação, antes dele atualizar para a próxima linha, eu peço para ele dar uma quebra de linha. Tudo bem? Só mostrar só detalhes, viu, pessoal? Porque às vezes isso causa uma dúvida, parece que o programa está errado, mas não está não. Na verdade, é só formatação. Olha o formato dele agora. Tudo bem? Então, olha, aquele for interno, né? Começou na primeira linha, apresentou coluna, 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 coluna. Terminou? Antes de começar a fazer todo o processo para a próxima linha, ele quebra a linha, né? Vai para a linha de baixo e começa de novo. Coluna, 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 coluna. Faz de novo uma quebra de linha. Coluna, 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 coluna e acaba, né? Na verdade, ele dá uma quebra de linha aqui, tem até o espaçamento aqui, só que como não tem uma próxima linha, ele para. Tudo bem? Até aqui? Tudo certo. Tudo bem, né? Não gostei desse né no final aí, não. Parece que não tá tão tudo bem assim, não. Não, tá indo sim. Vamos lá. Maravilha. Certo. Opa. Então, vamos lá. Então, agora a gente já sabe como utilizar as nossas matrizes, né? A gente poderia até fazer, eu só vou terminar para ver se eu já falei tudo com vocês, a gente faz um exemplo, dando significado para as nossas colunas, para as nossas linhas. A gente poderia fazer, por exemplo, uma matriz onde a primeira coluna representa, sei lá, a nota 1 dos alunos. A segunda linha representa a nota 2. E a terceira linha é um cálculo da média, por exemplo. Tudo bem? Poderia ter outros dados aqui, com a única restrição de que todos os elementos possuem o mesmo tipo de dado. Não precisa ser o mesmo valor, mas precisa ser o mesmo tipo de dado. Tudo bem? Bem, aqui foi o que a gente acabou de discutir, né? Nesse caso, a criatividade está tão pequena. Não, na verdade trocou, né? Aqui são 5 linhas e 3 colunas, tá só invertido. Mas o processo, independente da dimensão da sua matriz, vai ser o mesmo, né? Então, for aqui dentro de outro for. Só um detalhe, pessoal, que
Sempre que a gente vai utilizar for dentro de for para mexer com matriz? Nem sempre. Esse caso específico é de quando eu estou fazendo o preenchimento de todos os elementos e eu estou seguindo essa ordem, né? De preencher coluna, coluna, coluna em cada uma das linhas. Mas se eu quisesse, por exemplo, preencher só uma linha, só uma coluna, aí eu poderia utilizar só um for. Tudo bem? A gente já faz isso também. Tanto a escrita quanto a leitura, né? Então, se for para preencher ou obter todos os elementos da nossa matriz, a gente precisa de 2 for, porque precisa andar em linha e em coluna. Nós temos 2 dimensões. Ó, rapidinho. Deixa eu já voltar agora no Code Blocks para mostrar isso para vocês. Olha só. Nesse exemplo, a gente fez, então, um preenchimento de linha e coluna. Eu vou fazer o seguinte. Vou criar um outro arquivinho, que aí depois eu coloco para vocês também no Moodle. Deixa eu só salvar. 7 do... Novo ano agora, né? Agora é 21. Um return 0 e fechar. Então, olha só. Vou criar aqui. Vou fazer o seguinte. Vou fazer esses defines diferentes. Eu vou dizer que eu tenho um define de N alunos, que vai ser o número de alunos, que inicialmente vai ser 5. Porque a gente vai começar só testando. E vou deixar só ele aqui, só pra gente fazer um pouco diferente. Tudo bem? Então, eu tenho a minha dimensão aqui de número de alunos vai ser 5. A gente já vai ver como que a gente vai utilizar isso. Eu poderia fazer, então, só pegando aquele exemplo, né, de utilizar a primeira coluna para a primeira nota, a segunda coluna para a segunda nota e a terceira coluna para nossa média. Então, eu tenho 2 valores que o usuário vai me dar e um terceiro que eu vou conseguir calcular, porque é a média. O que eu poderia fazer aqui? Eu vou criar uma matriz onde em cada elemento eu vou ter valores reais e vou chamar de notas. Essa minha notas vai ter como número de linhas, eu vou colocar o meu número de alunos. E como a dimensão de colunas, eu vou colocar 3. Por quê? 3 posições. Primeira coluna para nota 1, segunda para nota 2 e terceira para média. Tudo bem? Então, eu especifiquei, eu dei um sentido para minha matriz. Eu estou dizendo que cada aluno vai ser representado por uma linha diferente e cada linha, né, em cada uma dessas linhas, eu tenho todos os valores relativos a um aluno diferente. Primeira linha são os dados do aluno 1, a segunda linha os dados do aluno 2 e assim por diante. Ok? Aqui, o que a gente vai fazer? Então, vou criar um for. Epa, antes do for eu preciso de um contador, né? Eu vou chamar de i. E olha só que eu não vou utilizar 2 for aqui, eu vou usar um só. Vou fazer um for de i igual a 0, i menor do que número de alunos com i++. Para que eu estou criando esse for? Eu preciso ler a nota 1 e nota 2 para todos os meus alunos, certo? Então, eu estou fazendo o meu i andando em cada uma das linhas onde cada linha representa um aluno diferente, beleza? Eu não vou criar, daria até para utilizar um outro for aqui, mas é só para vocês verem que nem sempre é necessário. Eu já vou fazer direto aqui um printf pedindo, antes de mais nada eu vou colocar só qual é o aluno, né? Então, aluno, vou colocar 1%d/n e aqui eu vou apresentar o valor de i+1. Percebam que eu não coloquei i igual a i+1, coloquei só o i+1. Para que isso? Ao invés de ele apresentar a mensagem para mim do aluno 0, 1, 2, 3, 4, ele vai apresentar 0 mais 1, que é 1, né? Então, vai ser o aluno 1, 2, 3, 4, 5. Firula, pessoal, o nome disso é firula. Bem, vou colocar um printf aqui pedindo, então, a nota 1, um scanf, e eu vou ler agora um valor real que vai ser colocado como a nota 1 do meu aluno N, do meu aluno I. Como que eu vou estruturar isso? Primeiro, eu sei que a minha nota vai estar na minha matriz, então eu já sei que é notas. Só que como é uma matriz, eu preciso indicar qual vai ser a linha e qual vai ser a coluna. Tudo bem? Novamente, a gente não acabou de dar esse significado, né, de que cada aluno
os dados de cada aluno são apresentados em linhas diferentes, e esse meu I não está andando exatamente no número de linhas, então eu tenho aqui que o meu notas, a primeira dimensão vai ser o meu I. Tudo bem? Vai estar ligado com a linha daquele aluno específico. Só que agora, olha só, a nossa nota 1 sempre vai estar na mesma coluna, que é a primeira coluna. Então, eu já posso colocar o índice 0 aqui. Tudo bem? Toda vez que ele for passar aqui e ele fizer essa leitura de nota 1, se o meu aluno for o primeiro, ele vai colocar na notas 0, 0. Aí ele vai fazer de novo. Agora eu vou ler a nota 1 do aluno 2, o segundo aluno. Vai estar onde? No meu notas 1, 0. Vai rodar de novo. Se for o terceiro aluno, vai estar na notas 2, 0. Percebem que quem está mudando aqui sempre é a indicação do aluno, que é através da linha. Mas a nota 1 sempre vai estar na mesma coluna, então sempre no 0. E aí a gente pode fazer a mesma coisa, um printf aqui pedindo agora a nota 2. Peço a nota 2, faço a leitura da nota 2, que também é um float, vai estar também em notas, vai variar conforme o meu I, que é do aluno, e agora olha, vai ficar diferente. A primeira nota sempre está na primeira coluna, a segunda nota sempre está na segunda coluna, que tem índice 1. Tudo bem? Então, para cada aluno ele faz leitura da nota 1, nota 2, e tendo essas duas notas, a gente já pode calcular a média, que a gente está falando que vai colocar onde? Na terceira posição, que seria índice 2, né, na terceira coluna. Eu posso calcular direto também. Eu posso dizer que minhas notas na posição I, porque depende do aluno, mas sempre armazenado na terceira coluna, que tem índice 2, vai ser igual a quem? Notas I 0, tudo bem que é da primeira coluna, mais notas I 1, opa, tá faltando fechar. E tudo isso dividido por 2. Vou fazer uma média aritmética aqui mesmo. Olha só, nesse caso a gente preencheu os dados de todas as posições da matriz, mas a gente utilizou apenas um for. Não tem problema nenhum. Tudo questão de necessidade. Eu vou fazer só para a gente apresentar também toda a matriz. Aí eu vou precisar de um índice J, porque agora a gente vai ter que andar em cada uma das linhas e em cada uma das colunas. Tudo bem? Então, para preencher, a gente está utilizando só uma repetição, não é só um for. Para apresentar, deixa eu fazer bonitinho aqui, né? Eu vou colocar aqui os resultados. Vou dar um /n primeiro e vou colocar o nome das colunas. Vou colocar nota 1, um /t para dar uma tabulação, nota 2 e um /t de novo e vou colocar média, /i. Tudo bem? Só um título para minha apresentação. E agora sim, vou fazer um for eu preciso apresentar de todos os alunos, né? Então, i igual a 0, i menor do que o número de alunos com i mais mais. Porque eu quero apresentar os dados de nota 1, nota 2 e média para todos os alunos. Só que agora eu preciso fazer um outro for para apresentar justamente a nota 1, depois a nota 2, depois a média, que estão em colunas diferentes. Então, o meu J começa em 0, o meu J menor do que 3, porque a dimensão, essa minha segunda dimensão da matriz, o J mais mais. E aqui eu vou colocar só um printf de 1%. Vou colocar .1f, para apresentar só com uma casa decimal. Depois disso, vou dar um /t e vou colocar de novo %.1f, outro float, /t e %.1f e um /n. Tudo bem? O que eu estou dizendo aqui? Eu vou apresentar um valor real com uma casa decimal, depois eu vou dar uma tabulação, para seguir a mesma regrinha aqui de cima do meu título da tabelinha. Vou apresentar outro valor real com uma casa decimal, uma tabulação, um terceiro valor real e depois eu pulo linha. E agora eu preciso dizer quem são, né? Quem vai ser esse meu primeiro valor aqui? É a nota 1, que está em notas daquele aluno I, no índice 0, na coluna 0.
O segundo, que é a nota 2, notas do meu aluno I no índice 1, que é a segunda coluna. E por fim, a média desse meu aluno I, que está na terceira coluna de índice 2. Tudo bem? Para a gente testar, eu vou deixar aqui com 3 alunos. Olha só que legal. Eu mexo aqui e não preciso mexer em mais nada aqui embaixo, porque já tem a referência. Vamos, vocês estão vendo? Deixa eu só confirmar. Não estão. Mania de ficar tirando da tela inteira, perdão. Code blocks e a saída. Então, olha só. Vou até colocar para rodar de novo para vocês verem. Terminou a codificação e agora ele vai colocar, olha, para o aluno 1, qual que é a nota? Ah, a nota é 6. Deixa eu ver aqui. Olha o erro, né? A gente está lendo o float, certo? O que está faltando aqui nessa linha? E comercial. Só para ver se vocês estavam espertinhos aí, viu? Esqueci mesmo, vamos lá. E pelo jeito a gente não estava. Então tudo quietinho, viu, Lucas? Aí eu não sei se vocês estão dormindo ou se vocês não estão entendendo. Mas vamos lá. O pessoal tá voltando. É difícil, né? Logo depois de ano novo, assim, a gente já começar no ritmo é difícil, mas vamos que vamos. Bem, então, agora vamos ver se vai, né? Pro aluno 1, a nota 1 vai ser 7, agora foi. O segundo vai ser 8. Então, olha só, leu a primeira nota do primeiro aluno, a segunda nota do primeiro aluno, e mesmo sem a gente perceber, ele já calculou a média. Então, vamos pro próximo aluno, e depois o outro. Tudo bem? Então, olha o que ele fez, né? Tá alguma coisa estranha aqui, porque tá apresentando valores 3 vezes a mesma coisa, né? Deixa eu ver. Número de alunos de 3, está calculando para o nosso aluno. Eu estou fazendo besteira aqui, né? A gente não. Por que ele está fazendo isso? Ele está lendo 3 alunos e apresentando 9 resultados, porque justamente a gente não precisa desse segundo for. Se vocês perceberem, olha só, né? A gente às vezes vai programando tão no automático que não percebe o que a gente está fazendo. Vocês perceberam que a gente colocou esse for aqui, mas o J não está sendo utilizado para nada aqui? Porque, né? Verdade. Não é? Tô comendo bola aqui. Só que vocês perceberam também que os índices que a gente está colocando no printf tá variando de 0 até 3? Vamos fazer o seguinte, né? Até legal, né? Acontecer esses erros assim pra gente ir percebendo o que dá para fazer. Eu não preciso colocar aqui, especificar o %f por 3 vezes. Vou fazer o seguinte, vou tirar todo mundo daqui e vou deixar um só. Por quê? Se ele está variando de 0, 1, 2, eu posso utilizar o índice J. Tem um padrão aqui, é sempre I0, I1 e 2. Ao invés de colocar isso tudo dentro de um printf especificado, eu posso automatizar. Pronto. Printf de um valor real. Deixa eu colocar só o /t aqui para ele não ficar grudado. Então, para cada aluno I, apresenta os valores das notas daquela linha. A primeira, a segunda e a terceira, que está nessa ordem, né? De nota 1, nota 2 e média. E depois que terminar de apresentar todos os dados do aluno, aí sim eu vou colocar um /n aqui. Daí isso é só questão de apresentação. Vamos ver agora. E 7. Agora sim. Tudo bem? Aí são 2 possibilidades. Ou eu utilizo o for dentro do for com essa opção, ou então, deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl Z aqui. Se tivesse, pra gente manter naquele outro formato, eu não precisaria desse for. Mas, Joyce, nesse caso, pode utilizar desses 2 jeitos? Dá, né? Agora, imagina que se a gente tivesse vários dados, 10 dados diferentes de cada aluno,
que variaria as colunas. Aí é mais fácil usar for dentro de for, né? Só para mostrar para vocês que o resultado vai ser a mesma coisa. Ok? Tudo bem? Dúvidas até aqui? Agora nenhuma dúvida, na hora de fazer, todas. Aí é prática, Lucas, não tem jeito, não tem como fugir. Tem que pegar, tem que fazer. Nos slides, deixa eu mostrar para vocês, tem uns exercícios aqui. Vocês não precisam entregar, mas né, eu acho que é um só ou dois. Não, é um só. Só que esse são várias coisas que tá pedindo no exercício. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se vocês quiserem, a gente até faz esse exercício. Eu tinha pensado em já começar com vocês um assunto que faz um gancho com vetores e com matrizes, que são as nossas strings, que é quando a gente começa a conseguir ler texto, não apenas caracteres, mas texto. Ou então, uma segunda opção que seria para a gente continuar para terminar essa aula, se vocês quiserem a gente resolve até esse exercício, algum outro também de matrizes. Queria escutar vocês. Podemos entrar em strings já, ou vocês preferem fazer exercício, dar um tempo para assimilar em relação a matrizes? Professora, eu prefiro um exercício. Não sei o pessoal. Sem problema, Alexandra. Alexandra, perdão. Que é justamente para sentir vocês. Tá. Obrigada também, Daniele. Muito bom. Que aí vocês dão um feedback aí pra gente ir fazendo. Podemos resolver esse mesmo? Pode ser? Eu acho que é legal porque, no final das contas, gente, eu tô numa criatividade tão escassa que eu acho que eu fiz esse exercício porque é o mesmo que a gente resolveu, mas a gente faz outros também. Olha só, utilizando uma matriz, faça um programa que leia 2 notas de 10 alunos, criatividade 0, né? E depois calcule e armazene a média dos mesmos. Você deve utilizar uma matriz de 10 linhas por 3 colunas. Foi o que a gente acabou de fazer, com a diferença que o número de alunos agora eu tenho que especificar que são 10. Tudo bem? Só que tem um detalhezinho aqui, eu vou finalizar esse e a gente faz outro. Então, primeiro, cada linha representará as notas de um aluno, então a gente já está fazendo isso, tudo bem? Por isso que a gente criou o número de linhas com o número de alunos e 3 colunas, porque eu tenho a primeira coluna com a primeira nota, a segunda com a segunda nota e o terceiro com a média. Só que está pedindo um outro detalhe, então esse aqui já está sendo feito. Para finalizar, exiba a quantidade de alunos com média abaixo de 6, a quantidade acima de 6 e calcule a média da turma fazendo a média aritmética entre as médias dos alunos. Quanto média, né? No final das contas cada aluno tem uma média final. Mas considerando a média final de todos os alunos, qual que foi a média da sala? Tudo bem? Deu para entender essa diferenciação desses 2 tipos de média? Média individual de cada aluno e a média de todos os alunos. Ok? Maravilha. Então, para a gente terminar, né? Olha só. A gente já está representando aqui na nossa matriz de notas. Cada linha representa um aluno. E aqui eu já tenho 3, representando a nota 1, nota 2 e média. A gente só precisa mudar aqui para 10. Tudo bem? Mas por enquanto eu vou deixar até com 3, só para a gente fazer teste mais fácil. Esse nosso primeiro for está fazendo a leitura da nota 1 e nota 2 e calculando a média. Tudo bem? A média a gente não pede, a gente calcula, porque depende desses 2 parâmetros, desses 2 valores. Maravilha. Na sequência, a gente estava apresentando aqui a listagem das notas. Tudo bem? Só que eu vou adicionar uma coisa diferente aqui. Além de apresentar para cada aluno a nota 1, a nota 2 e a média, eu quero também apresentar nessa minha listagem o status do aluno. Eu quero saber se o aluno está aprovado, está reprovado ou ele está de final. Tudo bem? O
que vocês acham que a gente teria que fazer aqui? Porque eu tenho, os dados continuam os mesmos, só que o status do aluno vai depender, né, do valor da média dele. E a média dele é o quê? Vai ser reprovado, aprovado, depende do valor dessa minha nota na terceira coluna. Alguma sugestão? O que vocês acham? O que a gente pode fazer aqui? Deixa eu voltar para conversar com vocês. Bom, Jorge, primeiro já tem que aumentar mais uma coluna, é isso? Tem que aumentar mais uma coluna. Ah, não necessariamente, Lucas. Não? Você está dizendo na matriz? É. Não necessariamente, porque olha só, pode ser um dado, um valor que eu apresento para o usuário que não está armazenado na matriz. Eu só uso um valor da matriz para analisar, para saber o que eu escrevo de resultado. Mas ele não vai aparecer, então, naquela tabelinha ali, tipo, a nota 1, a nota 2, a média, e na frente escrito reprovado ou aprovado? Sim, mas sabe, é isso mesmo. Mas sabe essa Só que palavra? não se... Mas não vai estar armazenado na matriz. Ele só vai ser um dado que vai ser gerado como saída, mas não vai estar armazenado dentro do programa. Certo. Isso dá pra gente fazer também, Lucas. Só que daí eu preciso, pra gente conseguir armazenar texto, que são várias letras, a gente precisa ver string. Então, por enquanto, a gente não vai armazenar. Tá bem? Coloca só o A de aprovado e o R de reprovado. Faz um... Pode puxar, ser, mas aí deixa eu perguntar pra você. Dá pra gente adicionar esse outro dado aqui nessa minha matriz? Não, na matriz não. Como aí que eu é poderia fazer? Exatamente. Mas dá. Olha, eu não sei se você declararia, né? Faria o char, declarou, e daí só na hora da apresentação que, pô, não, olha, Joyce. Não, aí faz um if else lá embaixo, na média vendo a média, né? Isso mesmo. Se a média dele for tal, é o A, apresento o A. Se a média for abaixo de tanto, eu apresento o R. Exatamente. Então a gente vou colocar o que você acabou de falar. Se eu estiver fazendo alguma coisa diferente, você me fala. Eu tô chutando. Não, mas é isso mesmo, olha só. Tô imaginando só. Eu posso armazenar então esse status, né? Eu vou chamar de status mesmo. Apresentando como A ou R de aprovado e reprovado, e posso até colocar um F de final aí, né? Dependendo do intervalo que a gente quer analisar. E qual vai ser a dimensão desse meu status? O que vocês acham? Então, você vai fazer como se fosse um vetor. Como esse se fosse char. um vetor. Aí seriam 2, né? 2? 3 valores, então aí seria 2. 0, 1 e 2. Né? Por que 0, 1 e 2? Um é o aprovado, um reprovado, e o outro você falou final, não sei o que significa. Mas você concorda comigo, Lucas, que um aluno só pode ter um status por vez? Ou ele está aprovado, ou ele está reprovado, ou ele está de final? Então, nesse caso, vai ser um só para cada aluno. Mas então por que tá colocando assim como vetor? Porque eu não tenho status de N alunos. Ah, entendi. Na hora de rodar lá, você vai ter tipo um I aí. Exatamente. Então, aqui eu vou ter que criar como número de alunos também. Por quê? Não é pelo fato de ter 3 possibilidades para cada aluno, mas é porque cada aluno tem um status diferente. Cada aluno tem um, então assim. Tudo bem? Entendi. Tá, e daí o que a gente vai fazer então? Dentro, então, a gente calculou a média, né? Que é esse nota I2 na posição 2. Aí a gente pode colocar um if. É isso mesmo, Lucas? Que era a sua ideia? Que eu imaginei, sim. Você vai fazer um if, né? Se a nota do aluno for tal, for até tal valor, né? Maior que tal valor, ele teria um status. Se for menor, outro status.
Isso mesmo. Então, eu vou colocar aqui, como a nossa média está nessa segunda coluna, então tem que ser o notas I do aluno I na posição 2, né? Na coluna 2. Se for maior ou igual a 6, a gente vai falar que... Deixa eu colocar chaves para não confundir. Que o meu status na posição I, porque é do iésimo aluno, recebe A de aprovado. Tudo bem? Se não, se a gente só fosse fazer de aprovado e reprovado, 0 e 6, eu colocaria um status I recebendo agora o R de reprovado, né? Se a gente tivesse ainda o final, eu teria que colocar primeiro, antes desse else aqui, else if notas I2 maior ou igual a 4. Tudo bem? Daí é a regrinha do instituto que eu estou usando aqui. Por quê? Se a nota for maior ou igual a 6, ele está aprovado. Para ele entrar nesse else, significa que ele é menor do que 6. Tudo bem? De tudo que sobrou, ou seja, de 0 até menor do que 6, se for maior ou igual a 4, significa que ele não está reprovado automaticamente. Ele está de exame, né? Ele está de final. Então, posso colocar status I igual... Eita, uma aspinha só. A F. Tudo bem? Daí isso é só questão de o que a gente vai fazer, né? Se é só o aprovado, reprovado, ou aprovado, final e reprovado. É maravilha. Então, a gente calculou novamente. Para cada aluno, a gente lê a nota 1, lê a nota 2, calcula a média através da média aritmética e depois de ter esse valor da média, que está nessa coluna 2, a gente faz a análise. Então, aqui... Vou colocar como comentário também, a gente está analisando o status do aluno, considerando a média calculada. Tudo bem? Então, e percebam que está dentro do primeiro for. Então, nesse primeiro for, a gente, além de ler nota 1, nota 2, já faz a análise. Quando a gente vai para esse segundo for, que é da listagem, a gente só adiciona mais uma informação, né? Já coloquei aqui no cabeçalho da minha tabelinha que eu montei o status. E em cada printf, a gente vai ter que antes do barra N, vou colocar um barra T, uma tabulação. E agora a gente vai apresentar um caractere. Tudo bem? E aqui na frente, a gente vai colocar o status na posição I. Então percebam, pessoal, olha só. A gente está trabalhando com uma matriz, e nessa matriz a gente está considerando sempre a mesma linha I, só que está pegando posições diferentes, né? Colunas diferentes que representam, tem informações diferentes. Com o mesmo índice de I, a gente já está utilizando para acessar uma outra variável que é um vetor agora, que é o status I. Tudo bem? Deixa eu colocar para rodar para vocês verem. Deixa eu ver antes se vocês estão vendo. Não tá mania de colocar errado. Agora vai. Então, no Code Blocks e rodando. Então, lembrando, pessoal, que eu tô fazendo o teste com 3 alunos só, tá? Vou colocar aqui, então, 7, 8 o primeiro aluno. Depois, o outro vai ser 4 e 5. E o outro vai ser 3 e 2. Só pra gente ter os 3 resultados. Então, tenho. Só tá um pouco deslocado aqui, eu já dou uma verificada. O primeiro aluno, 7, 8, ele tá aprovado, né? A média 7,5A de aprovado. O segundo, 4 e 5, vai dar 4,5, tá de final. E o terceiro, 3 e 2, 2,5, ele tá reprovado. Tudo bem? Deixa eu ver se estou dando 2... Não. Vou colocar mais um barra T aqui para ver se ele fica certo agora. Tudo bem? Só que eu poderia fazer diferente também. Essa é uma das possibilidades, tá certinho, viu, Lucas? Ele funciona assim também, com a diferença que a gente não conseguiu apresentar a palavra aprovado, reprovado e de final. E se eu quisesse, se eu falar, não, mas eu não quero que seja A, nem F, nem R. Eu quero que seja mesmo escrito aprovado, reprovado e final. Dá para fazer? Mesmo sem a gente saber armazenar texto ainda. O que vocês acham?
dá, não dá, a gente sente e chora, ou não sei, né? Fala que não quero mais fazer e chuta o computador. Dá sim. Eu tô pensando aqui, mas não sei não. Eu não sei se daria no printf aí, fazer algum esquema aí no printf, mas no momento eu não sei não. É exatamente isso, Lucas. É o printf, o bendito printf. Olha só, aqui nesse tratamento que nós fizemos, toda essa análise para saber o valor que a gente armazena no status está sendo feito nesse primeiro for, e além disso a gente está armazenando uma letrinha. Eu poderia fazer diferente. Eu vou até fazer essa modificação. Vou fazer o seguinte, ó, o primeiro for vai ser responsável só por calcular. Pegar os dados e calcular o valor da média. Quando eu for apresentar a listagem dos alunos, aí sim que eu vou fazer, olha, aqui dentro, esse meu if, else if. E o que eu vou fazer? Ao invés de armazenar esse dado do status, né, o valor do status, eu vou montar uma mensagem diferente, que na verdade vai ser esse mesmo printf. Eu estou fazendo só reorganizando o meu código. Se o valor da nota for maior do que 6, maior ou igual a 6, o que eu vou fazer? Eu não vou apresentar valor de status. Eu vou apresentar aqui, ó, no lugar desse %C, a palavrinha aprovado. Se for de 4 até 6, ao invés de apresentar aprovado, eu vou colocar prova final. E vou tirar o status, né? Porque agora eu não tenho mais esse valor para apresentar. E por último, se ele tiver com nota abaixo de 4, eu vou dizer que ele está reprovado. E vou tirar esse último status aqui também. Percebam que, olha só, né? A gente está utilizando as mesmas ferramentas, as mesmas estruturas, só que o local está diferente e a organização do código está diferente. Deixa eu mostrar para vocês. Então, de novo, 7, 8, 4, 5, 2, 3. Agora eu tenho o status. Ele está aprovado ou ele está de prova final, né? Foi para a prova final ou está reprovado. Então, percebam que a informação que a gente está apresentando para o usuário, né? A mensagem que está sendo escrito na tela para o usuário é diferente do que eu tenho armazenado. Mas, com o que eu tenho armazenado, que é a média, eu consigo dar uma informação uma informação que eu não preciso armazenar. Não necessariamente eu tenho armazenado. Tudo bem? Perfect. Sempre dá para fazer, né? Só que ainda nós não fizemos a proposta do exercício. Eu até queria mostrar isso para vocês, porque são coisas diferentes. Eu apresentar na tela o status do aluno e depois eu apresentar na tela quantos alunos estão de prova final, quantos alunos estão aprovado, reprovado ou de prova final, né? Tudo bem? Daí de novo, olha só como que dá pra... A programação é lindo, né? Porque não tem só uma forma de fazer a mesma coisa. O resultado a gente pode ter exatamente o mesmo, mas a lógica de desenvolvimento foi diferente. Com o que a gente já tem até agora, eu acho que, daí de novo, né? Preferência da Joyce. Eu acho que o mais fácil seria a gente vir aqui em cima, criar, que eu vou chamar de QTD-A, pode ser? Quantidade de aprovados, que inicialmente é 0, porque eu não sei. Além disso, vou chamar um QTD reprovados, que inicialmente é 0 também. E vou também colocar de final, quantidade final, 0. Ok? O que esses valores, o que essas variáveis representam? A quantidade de alunos que vão estar aprovados, a quantidade de alunos que vão estar reprovados e a quantidade de alunos que vão estar de prova final. Ok? E como eu já tenho essa análise aqui, esse conjuntinho de análise, o que eu vou fazer? Já vou aproveitar esse código aqui mesmo. Enquanto eu estou apresentando na tela aquela lista de aprovado, reprovado, eu já vou fazer o seguinte, olha.
Se ele entrou nesse if, significa que eu acabei de encontrar um aluno que tem a característica de estar aprovado. Então, eu posso dizer que QTD, aprovados, mais. Acabei de encontrar mais um. Da mesma forma, se ele não entrar nesse if, mas entrar nesse else if, eu sei que eu acabei de encontrar um aluno que está de prova final, QTD mais. E se eu entrar nesse último else, eu acabei de encontrar um aluno que está reprovado, QTD mais. Por favor, quando vocês estiverem utilizando esse conceito de acumular valores, que é o esse mais, ou se eu estivesse até utilizando QTD aprovados igual a QTD aprovados mais um, que é a mesma coisa, né? Eu preciso colocar um valor inicial para minha variável, que nesse caso é 0. Quando a gente sai desse for, aqui, eu já analisei todos os alunos. Aí sim eu posso colocar um printf dizendo que, olha, a quantidade de alunos aprovados, deixa eu colocar para cima, é igual a 1%d, porque é um inteiro, né? Vou dar um /n aqui e vou colocar o meu QTD aprovados. Tudo bem? Vou fazer a mesma coisa, esse mesmo printf aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, para quantidade de alunos reprovados e quantidade de alunos de prova final. E eu vou mudar só o quê? Só a variável que eu vou apresentar aqui. Reprovados e QTD final. Daria para colocar tudo num printf só. Coloquei assim só para não ficar difícil de enxergar. Tudo bem? Deixa eu até mostrar para vocês. Então, novamente, os mesmos valores, né? Só para 4. E 2 e 3. Ele fez a análise, apresentou aqui para mim o status de cada um e disse, olha, a quantidade de alunos aprovados e reprovados prova final. Para a gente testar para ver se não está viciado, né? Vou colocar todo mundo aprovado. E 7. Tá todo mundo aprovado. A quantidade de aprovados foi para 3, reprovados 0 e prova final 0. Tudo bem? Aí tudo depende, né, das entradas do meu programa. Essa é uma das formas para a gente fazer isso. Nada me impediria de, por exemplo, eu não quero fazer análise de contagem aqui de alunos aprovados e reprovados aqui. Eu quero fazer aqui, olha, depois de calcular a média. Dá para fazer? Dá. Só que vocês vão ver que vai ficar um código repetido. Se a notas na posição I2 for maior ou igual a 6, QTD aprovados mais. Else if notas fecha, for maior ou igual a 4, quantidade final mais. E por fim, else QTD reprovados mais. Só não posso deixar nos dois for, senão ele vai sempre contar a quantidade dobrada. Então, nesse caso, eu tenho que tirar todo mundo daqui de baixo. E deixa eu colocar para vocês verem que o resultado final vai ser o mesmo. 7, 8, 4, 5, 2, 3. Então, eu tenho 1. E se fosse... Agora, está todo mundo reprovado. 3 reprovados, 0 de final, 0 aprovados. Tudo bem? Então, é legal isso, né? A gente vê que a lógica pode ficar um pouquinho diferente. Na verdade, a lógica acaba sendo a mesma, mas onde eu estou fazendo essa verificação? Eu poderia fazer, olha, tem uma terceira opção ainda, e ainda não vou esgotar todas as opções. Eu poderia deixar um for só para leitura, depois toda essa verificação aqui, eu poderia colocar num for diferente. I igual a 0, I menor do que N alunos com I mais. E aí eu coloco aqui. Dá tudo certo? Dá. Qual é a diferença? Nesse caso, se a gente for analisar o nosso código, vocês vão ver que a gente está fazendo 3 ciclos diferentes. Um para leitura, depois outro para análise só de quem está aprovado ou reprovado de final, e o outro para fazer a apresentação da listagem.
Tem diferença do código anterior para esse? Nesse caso tem, porque a gente está perdendo em eficiência. Pensa que na hora de ser executado, ele passa aluno a aluno, né? Tem como se fosse análise, analisa o primeiro, segundo, terceiro, quarto e até o 10º. Aí depois ele volta, começa de novo, calcula para verificar se o primeiro, segundo, terceiro, se está aprovado ou reprovado de final. E depois faz de novo para apresentar na tela. Quando a gente utilizou, como no caso anterior, a gente já está aproveitando um ciclo para fazer uma análise. Tudo bem? O que eu quero que vocês percebam aqui, porque eu vejo que isso causa bastante confusão, é quando que a gente pode reaproveitar esses ciclos? Quando a gente está fazendo análise que a gente já tem os dados, que, por exemplo, né, aqui nesse if, else, a gente está analisando um valor que está na terceira coluna de notas. Só que esse valor já foi obtido, ele já foi calculado. Porque já teve a leitura e cálculo. O que eu preciso analisar já está aqui. Quando é nesse formato, é interessante a gente aproveitar o ciclo de repetição. Que a gente já vai fazendo manipulação sem precisar voltar tudo de novo e analisar um a um. Agora, no caso desse for aqui, que é para apresentar os dados na forma de uma listagem dos alunos, daria para eu colocar aqui em cima? O que vocês acham? Vocês acham que dá para a gente utilizar esse programa inteiro com um for só? Colocar todo aquele printf dentro do primeiro for? Joyce, eu acho que... Vinícius acha que sim. Eu ia falar que não, porque eu acho que ele ia ficar imprimindo, você ia colocar as notas, ele já ia imprimir. Ia colocar a nota e imprimir. Exatamente, Lucas. E é isso mesmo. Daí, vou até colocar para vocês verem, tá bem? Eu vou colocar... Vou até deixar como comentário esse primeiro. Não vai dar para deixar como comentário, não. Porque senão ele não vai contar, né, a quantidade. Eu vou colocar só de novo para vocês verem o que vai acontecer. Vou colocar aqui na sequência e vou deixar agora como comentário todo esse meu outro segmento, esse meu outro ciclo. Que é exatamente o que o Lucas falou, ele vai ficar repetindo, olha só, 8, 9, olha o que aconteceu. Dei os valores e ele já falou para mim, olha, a primeira nota é 8, a segunda é 9, a média é 8,5, deu aprovado. Depois o segundo, esse 4 e 5, de novo, e o terceiro. Aí vem a questão, o que a gente quer do programa? Se eu só quero colocar ali, né, ó, dando os dados, ele já vai apresentando para mim a média final e o status. Isso aqui, pronto, cabe um ciclo de repetição só para a gente fazer. Agora, se a proposta for, olha, eu quero primeiro entrar com todos os dados. Depois de entrar com todos os dados, aí que eu quero apresentar um relatório de status do aluno, de média. Aí, nesse caso, eu precisaria obrigatoriamente deixar como estava anteriormente. Porque primeiro eu faço uma análise, né? Pego todos os valores, analiso todo mundo. E aí sim eu apresento a listagem. Só para mostrar para vocês, né? De novo, que a gente já viu. Aí sim, então primeiro eu faço toda a leitura de dados, depois eu tenho um relatório, né, com uma análise que eu queria, quantidade de quem está aprovado, reprovado e assim por diante. Tudo bem? Então, vocês percebem que eu acho legal da programação uma pergunta que às vezes a gente escuta mas toda vez que acontecer isso a gente faz desse jeito? Tudo depende, porque a programação é muito dinâmica, depende do que você quer. Depende do que você quer de resultado, depende do formato do seu resultado. Então, tudo depende do contexto da sua aplicação, depende da forma como você quer apresentar as coisas para o seu usuário. Tudo bem? Pode falar, Lucas. Desculpa. Não, esse detalhe que tu fala, também a questão do URI, ela cai nisso, né? Que ele tem quando ele te pede o exercício, ele te pede daquela maneira, né?
a apresentação dele. Então, por isso que você não tem essa liberdade que nem no Code Blocks, de estar fazendo um pouquinho diferente, né? Exatamente. E o Uri, ele é chato ainda, né? Porque quando ele fala pra você que quer uma quebra de linha, se você não der, ele vai falar pra você que tá tudo errado. Mas como se fosse não sei, um cliente, um usuário que pediu para você fazer o programa do jeito dele. Exatamente. Você teria que pegar os critérios dele, né? E é até engraçado você falar isso, Lucas, porque esse é um dos problemas que mais acontece no mundo de desenvolvimento, né? Por exemplo, se eu falo para você que, pegando como gancho um programa que a gente acabou de executar, né? Eu coloco para você para rodar e falo que, olha, tá apresentando o resultado, né? São as brigas, às vezes, que aluno adora ter com a gente, né, professor Gemiro? Fala, mas tá funcionando! Mas às vezes não era isso que estava sendo pedido. Aí você fala, nossa, mas está apresentando aí, ó, tem o status, tem a prova final, tem o reprovado. Mas aí vai com o seu usuário, ele não queria desse jeito. Ele queria lá no jeito que fica, apresenta os valores e calcula. Dá a entrada dos valores e depois já calcula. Daí assim, é tudo questão de, né, cai até no ditado, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem algumas coisas que não tem jeito. Simplesmente tem que ser daquele jeito porque sim. É simplesmente porque sim. Ou porque o usuário já está acostumado daquele jeito, ou para ele é visualmente mais fácil, mesmo que a gente não entenda. A gente aceita. Mas eu só queria que vocês percebessem essas diferenças porque, de novo, é utilizando a mesma coisa. A lógica é praticamente a mesma coisa, só o local onde você coloca é diferente. Por exemplo, que isso você já deve ter visto, né? Se eu colocasse isso aqui, esse monte de printf aqui dentro, parece que não muda nada, mas muda. Toda vez que a gente vai, deixa eu mostrar para vocês novamente os mesmos valores, né? Olha o jeito que fica. Daí, de novo, ó, uma questão de como vai ser apresentado. Eu faço a primeira análise e falo, olha, por enquanto tem... Não, por enquanto não, né? Já está dando um resultado final. Eu tenho um aluno aprovado, 2 reprovados e 0 de final. O segundo aluno está reprovado, olha, mas eu continuo tendo um aluno aprovado, 2 reprovados e 0 de final. E o terceiro está reprovado, eu continuo tendo um aluno aprovado, 2 reprovados e 0 de prova final. Tudo questão de apresentação. Tudo bem? Aí, quando a gente vai fazer uma... Vocês vão ver isso no decorrer do curso, porque entra bastante usabilidade também. Como que a gente precisa apresentar para o usuário e considerando característica, né, de nicho aí. Tudo bem, só que está faltando mais um detalhe ainda, a gente não acabou o programa ainda, que eu falo demais, perdão. A gente calculou a média de cada aluno, a gente calculou quantos estão aprovados, reprovados e de final. Tá faltando a gente calcular a média geral. O que eu faço para calcular a média geral? Sugestões. Como é que eu calculo média de qualquer coisa? Vou pegar os valores lá das médias de todas as pessoas e dividir pela quantidade de pessoas, né? Exatamente. Então, volemos-nos, né? Antes de mais nada, como a gente precisa somar todos esses valores de média, eu vou precisar de mais uma variável. Só que essa minha variável vai ter que ser do tipo real, por quê? Porque as minhas notas são reais e as minhas médias também são valores reais. Então, vou chamar aqui de soma. Tudo bem? Soma média igual a 0. Porque inicialmente eu não somei ninguém. De novo, eu vou reaproveitar esse meu primeiro for. Depois de calcular a média do aluno eu vou somar a nota dele na minha soma, né? Soma média. Aí tem duas formas de fazer isso. Eu posso colocar mais igual notas e 2, que é justamente a terceira coluna do meu iésimo aluno, certo? Do meu aluno I. Ou isso aqui é a mesma coisa de escrever soma média igual soma média mais nota I2, né, do iésimo aluno na terceira coluna que representa a média. E aí, enquanto... Ô Joyce. Sim.
desculpa interromper. Mas esse soma, você usa o soma média mais igual, ele é a mesma coisa que esse soma média que tu fez agora? Mesma coisa. É exatamente. Mas a gente passou isso aí? Eu acho que achei, ou então eu não falei com vocês, daí erro meu. É uma outra representação para a mesma coisa. Não, é que eu perdi agora, porque é mais fácil, né? Diminui, né? Diminui a codificação, né? Toda vez que o operador vem antes do igual, eu estou dizendo que essa operação vai ser realizada com base no valor da mesma variável. É a mesma coisa do i igual a i mais 1, que é a mesma coisa de i mais mais, que é a mesma coisa de i mais igual a 1. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. O i mais mais, i menos menos, ele sempre funciona com... Ele é uma variação ainda desse com esse. É uma variação. Que é o quê? Eu estou fazendo essa operação com um valor específico de uma unidade. Que seria a mesma coisa, o i menos menos, que é a mesma coisa de i igual a i menos 1, que é a mesma coisa de i menos igual a 1. Tá. Bom, só para saber, por exemplo, dentro do for, essas outros tipos, eles funcionam também como atualizadores? Aqui, cadê o for? Aqui, tá dizendo? No lugar do i mais. I igual a i mais 1 é a mesma coisa. Ou, vou até deixar, ó, i igual a i mais 1 e no outro for, eu vou colocar i mais igual a 1. É a mesma coisa. Okay. É que quando é de 1 em 1, Lucas, a gente acaba utilizando mais o i mais mais, i menos menos. Mais fácil, mas eu tô assim, não sabia que tinha isso, porque se eu visse, que eu fico às vezes vendo, né, códigos assim, e se eu ver em algum outro lugar, eu não ia saber, eu pensava que era outra coisa. Mas sou mais igual. Desculpa se eu não falei com vocês, é muita coisa, gente. Mas eu vou deixar até aqui, Lucas, é até bom você ter colocado, que daí deixa também documentado aqui no programa, quando vocês pegarem, se tiverem alguma dúvida para olhar, dá pra gente ver que é a mesma coisa. Porque são notações. Pronto. Depois, vou até comentar com vocês, porque tem uma diferença, vocês devem ter visto. Se vocês pegarem o livro texto, tá sempre para vocês as referências. Tem uma diferença nisso daqui. I mais mais e mais i. Quando que isso é diferente? Porque os dois funcionam, só que eles são diferentes. Se eu fizer uma expressão assim, y igual, deixa eu colocar o valor de i antes, né? Por exemplo, eu tenho x igual a 1. Aí eu vou falar que y é igual a x mais mais. E se eu fizer x igual a 1 e depois y é igual a mais x, os dois resultados para y aqui são diferentes. Bem, pessoal, um parênteses, tá? Do que a gente está fazendo, mas só para vocês terem essa ideia. Quando eu só estou utilizando para o mais ou o menos para atualizar o valor da variável i ou do x, isso aqui vai dar o mesmo. Porque o resultado de i mais, deixa eu colocar um valor de i também, né? Vamos supor que o valor de i é 7. O resultado de i nessa linha vai ser 8. E o resultado de i nessa linha vai ser 8 também, depois de processar isso. Qual é a diferença, então, para produzir resultado diferente em y? Quando a gente está utilizando um incremento e junto eu estou fazendo uma operação ou uma atribuição em outra variável, o que ele vai fazer primeiro nesse caso? Primeiro ele fala que y é igual a x e depois ele faz o x mais mais, ou seja, depois disso ele vai fazer que y é igual a 1, porque ele pegou o valor de x, e depois o x vai para 2. No caso aqui de baixo, olha, parece que é a mesma coisa, né? É diferente. Nesse caso, eu vou fazer primeiro o x mais mais, e daí o meu x vai para 2, e depois ele faz a cópia do valor de x em y, aí o meu y vai ser 2. Percebe a diferença? Bugou, gente.
Hugo, mas aí o total ali ia ficar... Eu não entendi, não. Vamos lá. Eu vou fazer só o seguinte, eu vou sair desse Pô, Joyce, atrapalhei aí com esse negócio. Não, é aí. legal essas discussões, porque, como você disse, vocês podem pegar em outros códigos, às vezes em livro, e pode ficar confuso. Mas olha só, a gente tem outras formas de expressar operações, né? Além do básico, porque a gente sabe que uma variável pode utilizar o próprio valor dela para fazer uma operação, como por exemplo aqui. Tudo bem? X igual a x mais 20. Então, só para a gente fazer uma recapitulação aí. Essa mesma operação eu poderia escrever, e é exatamente a mesma coisa, se eu fizer x mais igual a 20. Isso é válido para qualquer operador, pode ser menos, mais, asterisco e barra, que é a divisão, né? Eu posso ter, por exemplo, x igual a x dividido por 2, ou então posso colocar que x é barra dividido 2, isso funciona também. Tudo bem? Então, quando que eu sei, né? Como que eu sei o que está acontecendo? Geralmente, quando a gente está fazendo operação de atribuição, atualização de valores, a gente utiliza o símbolo igual, certo? Que é o que a gente tem aqui em cima. Quando o símbolo da operação vem antes do igual, eu já sei que essa operação vai ser feita utilizando essa variável e a que está depois do igual. Que daí seria, né? X vai receber o quê? O próprio x dividido por 2. Mesma coisa que seria, por exemplo, com o asterisco. Vezes 6. Seria a mesma coisa de x asterisco igual a 6. Então, novamente, a operação está vindo antes do igual. O que está acontecendo aqui, então? O x vai receber o resultado de x dividido por 6. Tudo bem? Quando a gente vai para operações que utilizam o 1, que é tanto mais 1 menos 1, aí o vezes 1 e o dividido por 1 nem faz sentido, né? Porque daí vai ser o mesmo resultado. Aí a gente começa a ter ainda uma outra variação, que, por exemplo, x igual a x mais 1 pode ser escrito como x mais igual a 1, ou ainda x mais mais. E a mesma coisa, x menos 1, que pode ser escrito como x menos igual a 1, ou ainda x menos menos. Até aqui tudo bem? Beleza. Beleza? Deixa eu ver, eu não tô no chat, só deixa eu dar uma olhada. Tá todo mundo quieto, eu não sei se tá bugando, se tá querendo me matar, ou se tá tudo bem, mas, por favor, se vocês tiverem dúvida, falem que a gente conversa, beleza? E aí vem daí a questão que causa muita dúvida. A gente pode utilizar esses operadores, né, que são os operadores que a gente diz que eles são unários, que é um único operador agindo numa única variável sem um segundo operando, né? Porque geralmente a operação a gente tem dois valores que a gente utiliza na operação. Aqui já está implícito que é 1. E a gente poderia, por exemplo, escrever expressões. Y igual a x mais w mais t. Isso é possível, certo? Só que nessas operações, nessas expressões, eu poderia, por exemplo, colocar aqui, olha. Parece que está errado até, né? Y igual a x mais x. Vou até colocar parênteses, que vai ficando mais fácil para a gente enxergar. Mais w mais t. E aí vem, mas e se eu tivesse diferente, essa mesma operação? Y é igual a x. Minha ideia aqui vai ficar um pouco diferente. Deixa eu pensar um exemplo melhor. Nesse caso, olha, se eu colocar um parênteses aqui, né? X, então ainda dá. X mais w mais t. Parece que se vocês nunca tivessem escutado, vocês iam achar que tá errado isso daqui, né? Porque o mais sempre vem depois, perdão. Só que isso é possível sim. Só que daí eu preciso entender qual é a diferença do
x mais e do mais x. É justamente a posição onde o mais está. No caso do x se ele tiver vinculado, ou seja, se tiver aqui um igual, que foi até o exemplo, né? Y igual a x significa que o valor de x, ele vai ser utilizado para a operação aqui à esquerda, para depois ele fazer o incremento. A diferença agora, se eu colocasse y igual a mais x, significa que primeiro ele vai fazer a operação do incremento, para depois fazer a operação de atribuição. Tá ficando mais claro? Ô, Joyce. Diga. No caso, vamos um exemplo, né? Tá. Digamos que a gente já declarou essa variável y lá, essa variável y, ela vale 2. Tá. O y igual a mais x, que valor que ele ficaria? Daí eu tenho que ter um valor para x inicial. Qual é o valor de x? O valor de x é 1. É 1. É 2 também. É 2 também? Tá. Então, olha só. Pode ser. Antes de chegar aqui, certo? O y é 2 e o x é 2. No caso desse primeiro aqui, o y, ele vai fazer a cópia do valor de x agora. Qual é o valor de x? 2. 2. E só depois de fazer a cópia do valor de x em 2 que o x vai ser feito mais. Aí o x vai para 3. Certo. Tudo bem? E nesse caso, então, considerando que o y é 2 e o y é 2. Nesse caso segundo, quando eu tenho mais x, ele vai fazer primeiro a operação com x, então ele vai fazer mais x. X vai para quanto? Para 3. Então. E depois que ele faz... Você percebe que o problema é a ordem com que a operação está sendo feita? No caso, quando eu tenho o mais depois, primeiro eu faço a cópia, depois o incremento. Entendi. Não, agora entendi. O resultado é diferente. Entendi. Ele... Como que... Tem um nome na matemática, isso aí... A precedência, tipo, ele faz primeiro... É porque daí seria como se fosse uma precedência mesmo, né, dos operadores. Mas parecido com a precedência, só é que nesse exemplo que a gente deu, assim, fica meio estranho, mas dentro de um outro contexto, ele faria primeiro essa incrementação aí, né, e depois ele ia fazer o cálculo. É que isso, assim, para você utilizar esse x, você tem que ter, assim, um domínio bom do que você pretende fazer. Porque nesse caso, o resultado é diferente, né? O que a gente vê é que o x, o resultado para x não é diferente. Quem está vinculado com o mais, o valor final vai ser o mesmo. Quem pode ter o valor diferente é quem está utilizando do x. Nesse caso aqui, a pergunta é... Você quer usar o valor de x antes ou depois do incremento? Se for depois, então o incremento fica depois. Primeiro a cópia, depois o incremento. Se for utilizar o valor de x já atualizado e incrementado, aí o mais vem antes. Não, tá aqui. Ele atualizou o y, né? O y perdeu o valor dele. Isso. Tá ok. Tudo bem? Bom, eu entendi. Mas essa coisa do x x, ele é meio chatinho mesmo. Ele é utilizado bastante quando a gente está querendo economizar código, né? Porque nada me impede de, ao invés de fazer toda essa bagunça aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso falar que o y é 2, o x é 2, né? Seguindo o exemplo. Eu posso falar que o que você quer fazer primeiro? Você quer primeiro incrementar o x? Se for, faz x e depois faz o y igual a x. Ah, não é? Você quer utilizar o valor da cópia de x primeiro? Então faz y igual a x e depois faz o x mais. Pronto. Mas é bom vocês saberem que tem essa diferença. Tá ok. Tá bem? Deixa eu voltar só um minuto também para... Só bugando, Alex. Mas deu para entender pelo menos a ideia de... É justamente isso de quando acontece a atualização na variável que tem o mais, seja antes ou depois, né? Se eu quiser utilizar... Deixa eu voltar ali. Se eu quiser utilizar o valor atualizado, então eu vou fazer o quê? Eu sempre, olha, primeiro faz o mais
e depois que ele vai fazer essa operação. É que a ordem fica esquisita, né? Mas o Y recebe o X depois da atualização. Caso contrário, com o X++, o Y recebe o X e depois que a atualização acontece em X. Novamente, o valor de X final é igual para todos os casos. Quem tem o valor alterado, que pode ficar diferente, é o valor de Y. Depois eu vou ver se eu consigo alguns... Eu não estou pensando em algum exemplo que isso poderia ser aplicado. Assim, uma coisa que faça sentido. Mas vocês podem encontrar, tem isso do mais x e x++, ele acontece para o menos também. Pode ser menos x ou x menos. E é a mesma coisa. É a mesma coisa se eu utilizo ele antes ou depois da atualização. Tudo bem? Tudo bem daquele jeito, né? Mas eu acho que é importante vocês saberem que tem isso. Porque, né, a gente está começando ainda no mundo da programação, mas é legal porque conforme a gente, né, vai pegando, vai tendo mais domínio da programação, isso vai fazendo mais sentido. Então, pode ser que em algum momento ali eu preciso ou eu quero utilizar, né? Não que não tenha outras formas de sair disso. Tem até, eu juro que é o último parêntese que eu faço. Tem até em relação, eu não lembro se em C tem o que é chamado de o if ternário. Eu acho que em C tem. A gente está acostumado a fazer o if assim, né? If x maior do que 0, sei lá, né? C recebe, eu vou utilizar um caractere, positivo. Se não, o C recebe negativo. Opa, negativo com uma só. Isso fica claro quando a gente olha isso, né? Existe um operador que é do if, que eu posso escrever isso mesmo, esse conjunto de linhas desse jeito. X maior do que 0, interrogação. Não, perdão, tá faltando. C é igual, olha só como é que fica diferentão. Se sim, né, que seria o positivo, né, se fosse verdadeiro, e se não, eu não lembro se eu acho que é ponto e vírgula mesmo. Não é ponto e vírgula não, é vírgula. É isso? Não, ó, tô errando de novo, eu não uso muito ele, eu acho que é 2 pontos aqui, é isso mesmo, olha. O que a gente está fazendo? Isso aqui é o que a gente chama de operador ternário. Vou até dar uma procurada para ver se a sintaxe é essa mesmo. O que eu estou dizendo aqui? O C, ele vai receber um valor. Só que esse valor depende da verificação desse teste. C igual a o x é maior do que 0, interrogação. Se isso for positivo, ele recebe o valor antes dos 2 pontos. Caso contrário, ele recebe o que está depois dos 2 pontos. Isso aqui é a mesma coisa disso daqui. Daí, nessa hora, dá vontade de chorar, né? Porque eu lembro quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei, pra que, meu Deus, pra quê? Por que tudo isso? Deixa o if else quieto. Assim tá mais fácil, a gente consegue enxergar. Mas às vezes facilita quando você quer uma coisa muito diretão, não tem que ficar montando muita estrutura. Aí é questão de preferência, de utilização. Tudo bem? Esse é em C também, Joyce? Olha, Lucas, eu tô falando pra você com assim 80% de certeza, porque eu não lembro 100% assim ao certo mesmo. Mas eu acho que em C funciona também. Eu sei que Java funciona, acho que PHP também, se eu não me engano, Python tem isso também, mas é quase certeza que C tem um operador ternário, o if ternário, que já é o diretão. Eu procuro isso, mas olha, quase certeza que sim. Eu posso ter errado alguma coisa aqui na sintaxe dele, na montagem, mas se eu não me engano é isso mesmo. Mas parece bem mais simples, né?
e é mais fácil de acertar, eu acho, assim, do que... Porque muitas vezes você acaba esquecendo uma chave, alguma coisa, assim. Esse é mais simples, né? Mas você não acha que no meio do código, às vezes, fica um pouco difícil de você identificar que isso é uma verificação? Bom, mas aí que tá, né? Por exemplo, eu vejo, às vezes, códigos, resoluções, assim, né? O pessoal explicando, e se eu não conheço a linguagem ali, a semântica do negócio, tem muitas coisas que fico perdido. Agora, para quem já conhece, não deve ser, o cara já identifica na hora, ou não? Não, identifica sim, mas eu acho que assim, na leitura do código, quando você já tem a palavrinha lá, if, else, for, while, eu acho que ele assim, é tão, dá aquele sinal, aquele estalo em você, sabe, que olha... Visualmente é como se você estivesse lendo, né? Sim. O if, ele faz essa coisa, ele já tá um C, né? É diferente de você... Esse outro de baixo que você mostrou é leitura de quem já virou máquina mesmo. Oi, Joyce. Oi, professor. Só para acrescentar mais uma coisinha. Às vezes não precisa pôr as chaves, né? Abre chave e fecha chave. Desde que você tenha somente uma linha, né? Dentro do if. E aí fica também enxuto, né? Fica. E pode pôr tudo numa linha só também, o else, já que é bem simplesinho, fica bem legível também. Fica, eu posso, o que o professor Gemini acabou de colocar, eu posso colocar isso, né? Olha só a importância do ponto e vírgula. Só um detalhe que você pode fazer isso em C, hein? Se vocês forem para outra linguagem, cuidado, porque algumas não podem. Mas primeiro, eu posso colocar isso que funciona do mesmo jeito. Quando eu tenho só uma linha de execução dentro do if, do else, até dentro do for, a gente pode deixar sem chaves. Tudo bem? Mas olha só, olha o perigo, né? Daí isso é questão de habituar com o que vocês estão fazendo. Sei lá, vou colocar aqui um x igual a 10, só de exemplo. Se eu deixar desse jeito, ele vai dar erro, na verdade, né? Porque... ele vai falar que está faltando chaves aqui, porque nesse caso ele identifica que tem dois processamentos dentro do if. Eu vou tirar esse x igual a 10 do if e vou colocar no else, supostamente no else. Eita, tá bom, pode ser, y igual a 10. Quem que vai ser executado caso o x não seja maior do que 0? Quando está sem chaves, ele considera uma única linha. Então, ele só executa isso se for no else. Esse x igual a 2, apesar dele estar indentado aqui, ele vai ser executado independente de qualquer coisa, porque não tem chaves. Então, só cuidado, né? Da mesma forma aqui, é tudo questão do cuidado mesmo, da gente saber o que está sendo feito, o que a gente quer fazer, né? Então, se for para executar só o C igual a N ali no else, ó, maravilha, deixa sem chaves mesmo. Só procurem, pessoal, criar o hábito da indentação, que é o quê? Abrir um if, dou uma tabulação. Abrir um for, dou uma tabulação. Abrir um while, dou também. Por quê? Existem linguagens como Python que não utiliza chaves. Obrigatoriamente, como que ele sabe, né, quem está dentro do quê? É pela indentação. Aí fala, Joyce, mas isso é em Python. Sim, com certeza é. Mas, se você já tiver acostumado, o que em C é só questão visual, que realmente ajuda para enxergar quem está dentro do quê, quando vocês forem para outra linguagem, é mais fácil, né, de habituar, porque o código já está estruturado, o hábito de colocar a indentação ali já foi criado em vocês. Então, acho que é coisa que a gente pode ir reaproveitando. Tudo bem? Eu ainda acho, pessoal, só o último parênteses de verdade verdadeiro, que a forma que a gente está programando hoje em dia, eu acho que tem uma tendência de modificação aí. Então, começando a surgir as linguagens funcionais, que essa estrutura, assim, muito explícita, não sei... Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu acho que assim, vai ser uma outra forma de programação que vai estar disponível pra gente. Expressão lambda, vocês vão ver isso um pouquinho mais pra frente, vocês vão ver que tá ficando tudo muito compacto. A gente tá ficando preguiçoso, né? Daqui a pouco a gente vai chegar no nível do filme lá do Wall-E, que vai estar todo mundo naquelas cadeirinhas voadoras,
E a gente não vai precisar nem escrever a codificação mais, a gente vai só pensar e vai estar escrito. Mas vamos lá, né? Parênteses fechado, perdão por devagar aí. Vamos terminar o exercício. Tá faltando um detalhe só, que é a média, né? Então, só deixa eu voltar um pouquinho com vocês aqui no que a gente estava fazendo. Nós estávamos calculando a média das médias, né? Então, considerando a média de cada aluno, vamos ver qual foi a média da sala. Então, eu tenho aqui a soma média igual a 0. Por quê? Porque antes de calcular a média, a gente precisa somar todo mundo. E é isso que a gente está fazendo aqui. Tá até um comentário aqui, deixa eu tirar para vocês verem. Que o meu soma média igual a soma média mais notas e 2, né? Que é do iésimo aluno na segunda coluna que representa a média. Bem, nisso, então com isso a gente está calculando a soma de todo mundo. Eu já vou calcular a média aqui dentro? Não vou calcular ainda. Por quê? Porque eu preciso considerar a média de todos os alunos. E eu só termino de somar todas as médias de todos os alunos quando eu chego no final desse for aqui. Vou colocar um comentário também dizendo que estou fechando o for. Daí aqui embaixo eu posso calcular. Posso criar até um outro, né, float média, que vai ser igual ao meu soma média dividido agora pelo meu número de alunos. Pronto. Tem a média. Tudo bem? E vamos colocar um printf. Printf. A média da sala é igual. Vou colocar também com 2 casas decimais, barra n, e vai ser a minha média. Vou colocar um barra n aqui na frente também, só para não ficar tudo junto. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Então. Tá. Aqui e aqui. Então, primeiro, 7, 8, e 6, e 13, e 5. Então, tem a média da sala 5,5, vai ser isso mesmo? 9, 16,5, 5,5. E depois a tabelinha, né, de nota 1, nota 2, média e o status de cada aluno. E depois a quantidade de alunos aprovados e reprovados de prova final. Tudo bem? Até aqui? Dúvidas, pessoal? Tudo certo. Deixa eu mostrar um último detalhe. Vou pedir, juro que das 4h40 eu não passo. Só para mostrar um último detalhe, porque, de novo, às vezes dá uma bagunçada na cabeça de o que eu faço. Nesse caso, que a gente acabou de rodar, ele está apresentando, então, né, se o aluno está aprovado, uma listagem do status do aluno, depois a média da sala, depois a quantidade de alunos que estão aprovados, reprovados e de prova final. Mas vamos supor que tivesse um menuzinho ali, e eu quero saber também a listagem de alunos que estão de prova final, por exemplo. Só para mostrar para vocês que daí, nesse caso específico, eu preciso de novo de um outro for, porque agora eu quero apresentar uma lista separada. Tudo bem? Só para finalizar mesmo. For de cálculos, né, e de verificações, para fazer toda a lógica. Depois, um outro for para a gente apresentar uma lista completa, com todos os alunos apresentando o status. E eu poderia criar um outro for. Vou reaproveitar o i menor do que n alunos com i mais. E aqui eu vou fazer um if já direto, verificando se o meu notas i 2, porque é a média, for menor do que 4, não, for maior ou igual a 4, e também o meu notas na posição I2 for menor do que 6, essa é a característica de quem vai para a prova final, né? Maior ou igual a 4, menor do que 6. Daí eu poderia colocar aqui um printf, vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse printf aqui, que é o mesmo. Reprovado, não. Ah, nem preciso, né, apresentar isso aqui, porque eu já estou apresentando que esse aluno, esses dados estão
são do aluno de prova final. Poderia até colocar um printf aqui, só para colocar um título, né? Colocar um /n, prova final. Não tem nome ainda, né? Daí vai apresentar só os dados. Vamos lá. 3, e 7 e 8 de novo. Então, novamente, olha, média da sala foi apresentado, depois a gente apresentou uma listagem de todas as notas com status, depois a quantidade de alunos aprovados e reprovados de final, e depois uma outra listagem dos alunos de prova final. Tudo bem? Só para mostrar para vocês que tem essa diferença, né, de mostrar quantos e quem. Aqui, que foi o cálculo que a gente fez enquanto estava sendo lido, a gente está apresentando quantos. Então, depois de ler, já dá para eu apresentar, já vou calculando quantos. Quando eu quero quem, né, quens, a listagem de quem está de prova final ou com outra característica, aí acaba sendo, ficando mais organizado, eu ler todo mundo e depois fazer essa análise completa, né, desde o início até o final, procurando aquela característica. Tudo bem? E, tem mais 5 minutos ainda. Se eu quisesse uma lista agora de aluno de prova final e aluno, por exemplo, reprovado, aí é uma outra coisa que acontece bastante. Se eu coloco só um else aqui, a gente está caindo no caso dessa lista aqui, que é só quando eu falo se está aprovado ou reprovado. Se eu quero listas separadas, né, eu vou ter que fazer de novo outro for. Por quê? Primeiro eu estou montando a minha lista de aprovados. É como se eu tivesse com o dedinho ali na lista, né? Deixa eu ver todo mundo que está aprovado. Eu vejo, esse tá, não, esse tá, esse não, esse tá. Quando eu vou procurar de novo outra característica, eu começo de novo no primeiro aluno e vou, e esse agora tem essa característica? Não, e esse? Não, e esse tem, e esse não. E daí vai ser a mesma coisa, né? Se eu quisesse todo mundo reprovado, crio outro for, só que agora eu estou buscando outra característica. Nesse caso, seria reprovados. Vou de novo para rodar, só para mostrar também. Eu tenho tudo depois a listagem de todo mundo que está de prova final e depois uma listagem separada de quem está reprovado. Se eu quisesse também dos aprovados, aí seria a mesma coisa. Tudo bem? Então, diquinha para vocês, né? Quando a gente estiver fazendo tudo isso, analisando a nossa